Bom dia, galera! Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas de Química Inorgânica, falando um pouquinho das reações de neutralização e da formação de sais, e dos sais em si. Então vamos começar. Primeiramente, o que é uma reação de neutralização? É uma reação na qual os reagentes são um ácido e uma base, e os produtos são um sal e água. Então isso é um padrão estabelecido. A reação de neutralização sempre vai seguir esse padrão. Eu vou ter um ácido e uma base como reagente, e do lado dos produtos, um sal e água. Isso é uma regra que tem que ser seguida. Você identificou que uma reação atende a esse padrão, você inevitavelmente estará lidando com uma reação de neutralização. Aqui nós colocamos a forma geral bonitinha, base mais ácido, dando sal e água. Não sei se você já viu até no Facebook uma piadinha que eles fazem do creme crack de água e sal, que eles colocam ácido mais base, resultando naquele creme crack, bem em bastante evidência escrito sal e água. Então é justamente por causa disso. Não que na vida real tenha alguma coisa a ver, pelo menos não que eu saiba, mas é uma dica até para você memorizar, uma piada, um parênteses que já foi fechado. Vamos lá. E agora vamos falar um pouquinho da escala de pH, que geralmente é sempre esquecida nesse momento, no primeiro ano. Vocês nem sequer ouvem falar da escala de pH e dos indicadores. Mas vamos lá. Recapitulando. Na aula de introdução a ácidos e bases, eu defini pH, a escala de pH. E defini dizendo que ele mede a concentração de H+. Ou seja, ele mede a acidez ou basicidade da acidez mental. Mede só a acidez, porque ele mede a concentração de H+. Ele mediria a basicidade se ele medisse a concentração de hidroxila, ou seja, de OH-. Em uma neutralização, você está lidando com uma solução ácida, que tem um pH, se você observar na foto, menor que 7. Entre 0 e 6 ponto alguma coisa. E uma solução básica, de 7 e pouco até 14. Então, quando você faz uma neutralização, um dos seus objetivos é fazer com que esse pH chegue a 7. Que é o pH característico das soluções neutras. Então, é bom que você já tenha esse pensamento de que o pH ele é afetado diretamente quando se faz uma reação de neutralização. Na verdade, na maioria das reações, quando você tem reagentes com pHs muito distintos, o seu produto inevitavelmente vai ter um pH, vamos dizer assim, mediano entre aqueles que você tinha. Tá bom? Então agora vamos falar um pouquinho dos sais em si. A definição de Arrhenius diz que um sal é todo composto que, quando colocado em água, apresenta cátion diferente de H+, e ânion diferente de OH-. Só que dentro dos sais em si, nós temos uma subclassificação. Existem os sais neutros, por exemplo, NaCl. Os ácidos, chamados de hidrogenossais. Perceba que essa característica dele ser ácido advém desse H que está presente aqui. E os sais básicos, chamados de hidroxissais, que tem essa denominação graças à presença do OH ali no meio. Então vamos falar agora da obtenção de sais ácidos e básicos. Os sais neutros são obtidos normalmente quando eu tenho uma reação de neutralização balanceada. Eu sempre vou obter um sal neutro, porque eu sempre vou ser capaz de botar o número de H+ igual ao número de OH-. Então, Léo, quando que eu vou obter um sal ácido, um sal básico? Eu vou obter ele sempre que eu tiver uma neutralização parcial. E o que é uma neutralização parcial? É uma neutralização na qual os coeficientes estequiométricos estão fixos. Ou seja, você não pode mexer neles. Então, se você tem uma reação, vamos dar uma olhada nessa reação aqui. MgOH2 mais HCl dando MgOHCl mais H2. Percebe que eu tenho duas hidroxilas, por causa desse 2 aqui, e um H+, só. Então, o que houve? Eu usei o H+, mas eu perdi, mas ainda me sobrou uma hidroxila, né? Então, ela aqui. Se fosse uma neutralização total, eu teria um 2 aqui, e essa hidroxila não estaria aqui. Nós teríamos MgCl mais H2. Então percebe que H2O. Então percebe que tem isso mesmo. É quando os coeficientes são fixos. Então embaixo H2SO4 mais NaOH, dando NaHSO4 mais H2O. É porque aqui é 1 para 1, mas não é 1 para 1 na prática, quando você quer que tudo reaja. É de 1 para 2. Então a ausência desse 2 faz com que eu tenha H em excesso, H+ em excesso, que fica presente no nosso sal resultante. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho da nomenclatura de sais. Para sais neutros, você tem que saber
Antes de você nomear um sal, você tem que ter estudado a nomenclatura de ácidos, que é uma videoaula que nós iremos disponibilizar logo. E depois de você assistir, você vai ficar craque. Mas enquanto não, eu vou só dar uma breve recapitulada. Se nós estivermos lidando com um hidrácido, ou seja, sem oxigênio, a terminação dele sempre vai ser hídrico. Ou seja, se, por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Se eu estiver lidando com um oxiácido, no qual eu tenho o A-metal está no seu maior NOx, eu vou colocar ICO. Então, por exemplo, ácido clórico. Se eu estiver lidando com um ácido no qual o seu A-metal está com o menor NOx, eu vou colocar a terminação oso, ácido cloroso. Lembrando que prefixos também permanecem na nomenclatura de sales. Então, por exemplo, se eu tenho o clórico mais 7, que receberia o nome de ácido perclórico, esse permanece, ele vive na nomenclatura do sal, então seria perclorato. Mas vamos lá. Então, a partir do sufixo do ácido, nós podemos determinar o sufixo do sal. Então, por exemplo, se o meu ânion veio de um ácido hidrácido, que terminava em hídrico, o meu sal vai ter essa terminação eto. E assim vai. Se vier do oso, vai para ito, do ico vai para ato. Então, vamos lá. Um exemplo para clarear tudo. NaCl, para deixar tudo bem mais claro na sua cabeça e fazer com que você entenda. NaCl, nome do ânion. Vem o Cl. O Cl veio do quê? Do HCl. Admitindo sempre uma reação de neutralização total. Vem do HCl, que é o ácido clorídrico. Então, olha aqui. Clorídrico vai terminar em quê? Cloreto. Vai passar para cloreto. Qual é o nome do meu cátion? Na. Então, qual vai ser o nome do meu sal? Cloreto de sódio. Isso vale para todos os sais neutros, tá? Eu sugiro que você batalhe em casa, pegue uma lista de fórmulas de sais neutros e faça a nomenclatura deles. É muito importante você batalhar e saber isso. Não só no seu primeiro ano, isso é vital para todos os anos, para provas de concurso, para tudo. Isso é a base da química. Sempre tem neutralização, sempre tem ácido base, sempre tem sal, tá bom? Então vamos lá. Se eu tiver um sal ácido, eu tenho inúmeras formas de nomear. Só que não dá para falar de inúmeras fórmulas nessa aula, então eu decidi só escolher duas. Então, ou você adiciona o termo hidrogênio antes do nome do ânion, ou você adiciona o termo ácido após o nome do ânion. Vamos ver isso em um exemplo. Dois exemplos. Nós temos o NaHSO4. Então, lembra, adicionar hidrogênio antes do ânion. Então, hidrogênio sulfato de sódio. Adicionar ácido após o nome do ânion. Sulfato, ácido de sódio. Pescou? Sem dúvidas, né? NaH2PO4. Aqui você pode estar estranhando a presença daquele dia ali, mas ele faz justamente menção a eu ter esse H2. Então, se eu tivesse H3, tri, H4, penta, e assim vai. Tá? Então, vamos lá. Ficou de hidrogênio fosfato de sódio, ou fosfato ácido de sódio. Eu recomendaria você estudar bastante a segunda nomenclatura. Quer dizer, na verdade, minto. A primeira, você estudar muito a primeira. Está preparado para ela, porque o seu professor pode simplesmente botar de hidrogênio de fosfato de sódio e me dê a fórmula disso. Você vai ficar perdido. Se for para você nomear, vai por mim. Usa a segunda. Ela é muito mais tranquila, muito mais lógica, muito mais fácil de entender. Se eu tiver um sal básico, é praticamente a mesma regra do sal ácido, só que agora eu vou mudar os termos. Em vez de eu colocar hidrogênio antes do nome do ânion, eu vou colocar hidróxido. Em vez de eu colocar ácido após o nome do ânion, eu vou colocar básico. Então é a mesma regra, só que com termos diferentes, ok? Então vamos lá, exemplos. CaOHCl. Só para batalhar, o Cl veio do HCl e o COH veio do CaOH2. Então, hidróxido de cálcio e ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico, cloreto. Então, hidróxido, cloreto de cálcio. Ou, voto básico, cloreto básico de cálcio. AlOH-SO4. O SO4 veio do H2SO4, nosso famoso ácido sulfúrico. E o AlOH veio do AlOH3, que é justamente o hidróxido de alumínio. Então, ácido sulfúrico virou sulfato. É básico, hidróxido sulfato de alumínio. Ou sulfato básico de alumínio. Então, pegou? Então, é importante você batalhar isso bastante. Porque sempre tem uma prova inteira de nomenclatura. Então, prepara.
Então vamos lá. Por fim, eu só queria comentar um pouquinho de dois temas que são importantes. Vamos lá. Existem, na química, no geral, existem sempre nomenclaturas comuns. São nomenclaturas que não estejam fora da regra, mas existe um órgão que nomeia tudo, que seria a IUPAC. Só que, às vezes, pelo nome ser grande, ou pelos cientistas mesmo estabelecerem uma convenção específica para o nome, acaba que muitas vezes o nome comum é muito mais usado que o nome da IUPAC. Em alguns casos, claro. Existem casos não, que o nome da IUPAC prevalece. Na verdade, o certo é o nome da IUPAC, só que a nomenclatura comum também está certa e a que é mais usada. Você não vai ouvir certos nomes se você for trabalhar na área, se você for estender o seu conhecimento da química. Mas, então vamos lá. Então é importante você saber dois nomes comuns nessa área de sais. Bicarbonato. Você já deve ter visto bicarbonato na sua vida, bicarbonato de sódio. Ou na dentista ou em casa mesmo. Sua avó, sua mãe tem aquele frasquinho de bicarbonato em pó, bota na pasta, você escova seu dente para tentar clarear um pouco mais. Então, sempre que você lê bicarbonato, você tem que saber que ali tem HCO3. Mas, Léo, como é que eu vou saber o resto? Porque eu não vou achar bicarbonato sozinho. Você vai ter um cátion na frente. Então, vamos lá. Eu botei um exemplo, NaHCO3. Então, o HCO3 já é todo bicarbonato. Bicarbonato de sódio, tá? É a mesma coisa vale para o enxofre, no bisulfato. Sempre que você vir isso aqui, HSO4, você vai ter um bisulfato. Então vamos lá, KHSO4, bisulfato de potássio, sacou? Então você sempre tem que ter essa malícia também, porque pode cair bicarbonato de sódio, me dê a fórmula. Ou então me dê um nome comum disso aqui. Você vai ter pelo menos uma noção. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Uma noção da nomenclatura comum, que ela existe e que ela está presente sempre. E por fim, os sais hidratados, que são os sais normais, só que multiplicados por um... Não multiplicado, é esse símbolo da multiplicação, mas quando você vai calcular a massa dele, você tem que somar a 5 mols de H2O. Nesse caso, não existe um número fixo para todos os sais. Cada um tem um número, pode ser 4, 3, 2, 1, 12, 16. Tá? Nesse caso, o exemplo que eu peguei tinha o 5H2O. Mas não quer dizer que todos os sais precisam ter 5H2O. Então, Léo, como eu faço a nomenclatura? Você faz a nomenclatura comum, ou seja, isso aqui veio do ácido sulfúrico, sulfato. Isso aqui é o cobre, sulfato de cobre. E olha aqui, você vai sempre escrever hidratado. Isso aqui, o que vai definir o que vem antes do hidratado? O número esse número que está na frente. Se fosse um monohidratado, 2, di, tri, tetra, penta. Se fosse 7, hepta, lembra sempre da Copa do Mundo, desse número de vitórias que o Brasil tem, que vai quebrar hexa hidratado, tá? Então você sempre tem que seguir essa lógica. Então, no caso, nós temos o sulfato de cobre hidratado. Então, essa foi a nossa aula de sais. Espero em breve estar postando a aula de nomenclatura de ácidos e bases. Muita boa sorte, bons estudos para todos. Obrigado pela atenção.